Depois da folia, pode-se ir para a casa de charrete. Eu consegui esta aqui só telefonando. O ponto de charretes tem um telefone, inclusive. Seu Joaquim, e o senhor, trabalhando como charreteiro, está preocupado com a crise da gasolina? Não, que para nós tão bom. E essa coisa de trabalhar com charrete, é bom? Bom, eu toda a vida adorei. Tá bom, então nós vamos conversar com os outros charreteiros, carroceiros, para saber como é que tá indo a vida deles aqui. Deixa eu puxar o meu fio. Vamos lá. Seu Orlando, como é que o senhor está trabalhando? O senhor faz o aluguel da carroça, é isso? É. Trabalho na praça aí, faço de tudo quanto é serviço que aparecer, né? Carrego móvel, entulho, areia, terra. E vou lutando sempre com a minha vida aí para poder viver, né? Com isso nós vamos tocando a vida, né? Transporte por tração animal, como nos velhos tempos. Nos velhos tempos, o homem juntando a terra, a água e o fogo, criou a milenar arte da cerâmica, um dos primeiros símbolos da dominação do homem sobre a natureza. Hoje a cerâmica evoluiu muito, e aqui em Porto Ferreira, a indústria da cerâmica atingiu um verdadeiro nível internacional. Aqui atrás de mim, um monte de argila. Um pouco mais pra frente, feldspato ensacado. Aqui do lado, talco ainda na sua forma bruta. E mais pra frente, quartzo. Todo esse material, assim separado, não tem quase valor nenhum. Mas se nós misturarmos todos eles, vamos conseguir fazer objetos que estão levando o nome desta cidade para o resto do Brasil e para o resto do mundo. A cerâmica Porto Ferreira. A indústria foi inaugurada em 1931 e abriu mercado para a indústria de louças no país. Até hoje, os bules, xícaras, travessas e sopeiras são feitos de forma artesanal. Os moldes são de gesso e a mistura de argila é jogada dentro deles. Depois de secas, as peças são retiradas e passam por lixamento e lavagem. Já a produção de pratos é diferente. Todo o processo é mecanizado. A argila entra de um lado, o prato sai do outro e as rebarbas são retiradas mecanicamente. Todas as peças vão para o forno e somente quando saem de lá é que são decoradas. Depois de decorada, a peça toma um banho de esmalte e vai para o forno novamente. No forno, para a mesa, qualquer comida fica muito mais gostosa que uma faiança como esta aqui. Só que a cerâmica Porto Ferreira não é só faiança. Há 16 anos, ela iniciou a produção de pisos esmaltados no país. E este ano, ela tem um lançamento, que é a pedra Portstone, ou seja, este piso aqui. Qual é a história desse piso? Este piso, Regina, foi desenvolvido para atender a solicitação de um pequeno segmento do mercado muito exigente e que queria alguma coisa que tivesse este aspecto parecido com pedra e por isso o nome de Portstone, ou pedra de Porto Ferreira. E é um piso que tem satisfeito muito bem esse desejo desse segmento, dessa faixa de mercado bastante requintada. Foi um artista que criou esse piso, não foi? De fato, foi um artista amigo nosso que nos deu a inspiração destas tonalidades. E, no entanto, o desenvolvimento todo tecnológico é Porto Ferreira. E agora eu sugeriria que voltássemos a falar da faiança para oferecer um cafezinho na faiança Porto Ferreira. Opa! Total. As orquídeas são sempre uma festa para os olhos. No Brasil encontram-se 70% das espécies conhecidas de orquídea. E olha que são mais de 20 mil espécies e uma infinidade de híbridos, cujo número cresce a cada dia. Bem, mas para tanta beleza, precisa de muito cuidado. Luminosidade, temperatura, ventilação e umidade adequadas. Nós vamos conversar com quem entende mesmo dessas coisas tão lindas que a gente está vendo aqui. Seu Camolino, como é que se trata de uma coisa tão linda como essas orquídeas? As orquídeas podem ser cultivadas em estufa ou em viveiros, né? Coberto com tela, sombrite, sendo 60% de sombra e 40% de claridade. O segredo maior das orquídeas são a plantação delas. Tem que ser
plantado em fibra de xaxim, ou xaxim desfibrado, com uma certa drenagem de cacos de telha, porque as orquídeas não gostam de água, de muita umidade nas raízes delas, né? As orquídeas, ela gosta mais de calor e umidade em excesso apodrece as raízes delas. Quer dizer, tudo isso tem que ser adequado, né? Tem que ser adequado. Agora, com relação aos cruzamentos, quais são os cruzamentos mais comuns que a gente vê e os mais raros? Olha, os mais comuns são feitos entre elas mesmas, seriam os cruzamentos primários, né? Entre duas variedades. Suponhamos entre Vernieri e a Ludgese, seria um cruzamento da Valentina cerúlea, dariam isto aqui. Agora, as plantas mais raras são as espécies brasileiras, que seriam as laélias purpuratas, começando por aqui. Essa aqui seria uma laélia purpurata alba. Essa aqui é uma laélia purpurata carnea, tem o lábio cor de carne. Essa aqui seria uma vercausa, que ela tem o lábio pouco cerúleo. E essa aqui seria a tipo, né? E daí continua aquelas lá do canto, que são as lobatas. Essas plantas aqui são encontradas na Serra do Mar, embora já extinta, né? E é muito difícil encontrar. Bom, gente, depois dessa aula sobre orquídeas, eu estou até pensando em começar a minha cultura. Estou pensando em começar pela Sophronites mantiqueiri. Pois é, a Lucila está gastando o seu latim, mas eu não fico atrás. Nil lesine intelectu quod prius non fuit incenso, já dizia o sábio Gofredos na Faculdade do Lago de São Francisco. Mas nós vamos continuar conversando, em português, aqui em Porto Ferreira. Ao meu lado, uma das figuras mais conhecidas e queridas da cidade, a professora Olímpia Teixeira. A senhora está hoje com que idade? 76 anos. E a senhora começou a ensinar com quantos anos? Com 17 anos. Isso que ano que era? Em 1929. Meu Deus do céu. E a senhora lembra de toda essa época? Graças a Deus. A senhora teve aproximadamente quantos alunos? Uns 1.500 alunos. Tinha muito Peralta? Eu acho que no meu tempo não tinha muito Peralta, não. Eles eram muito obedientes. Eu acho que gostavam muito de mim. Eu dava uma aula muito ativa, de maneira que eu achei que nunca meus alunos me deram trabalho. O que a senhora ensinava para os seus alunos? Todas as matérias, inclusive educação física. Português? Em português, matemática, história, geografia, estudos sociais, ciências, várias outras disciplinas, inclusive educação física. Como professora, a senhora deve ter tido várias alegrias, mas e tristezas? Eu tive várias alegrias, eu acho que todo o tempo que eu lecionei, tive muita alegria. Agora, uma tristeza eu conservo comigo, é de um aluno que foi muito bom. Ele foi servir com pracinha na Europa, na Segunda Guerra Mundial. E ele voltou, esteve aqui em Porto Ferreira, falava de mim, encontrava-se comigo e não me reconhecia. Essa é a minha tristeza. Professora Olímpia, hoje a senhora está com 76 anos de idade. A senhora continua trabalhando? Continuo. Eu sou secretária na Escola de Comércio. E não vai se afastar do ensino nunca? Não, enquanto eu puder, continuarei trabalhando. A escola é fundamental, mas, como dizem, a educação começa mesmo dentro de casa. Esta é a 5ª geração de uma família muito querida em Porto Ferreira, a família de Mãe Maria, uma família matriarcal composta por 40 meninas carentes. Todas elas vivem aqui, a Casa Maternal Eucádides Fortes Salzano. Esta casa maternal foi fundada em 1953 por uma senhora muito ilustre daqui da cidade, Dona Eucádides, que ficou na administração por 4 anos. Depois disso, quem veio para cá, vinda de São Paulo, foi Dona Maria Janone Novazzi, a conhecida Mãe Maria. Mas esse amor, esse carinho pelas crianças carentes que ela desenvolveu durante 30 anos, surgiu bem antes, lá em São Paulo. Não é, Dona Maria? Como é que foi? Como é que começou essa história? Começou porque quando eu me transferi do interior para São Paulo, eu participei da instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz e notei que ali no Cambuci havia muitas favelas e crianças sem escola. Então eu comecei
recolhendo as crianças para a escola só. E ficou fundada então a Escola Cruzeiro do Sul, para as crianças pobres ali do bairro Cambuci. E o povo de Porto Ferreira, como é que recebeu o trabalho da Mãe Maria? A comunidade aqui sempre foi ótima para com a casa e comigo mesmo, muita atenção. Quase não foi preciso pedir, venha o socorro, quase que espontaneamente. Ainda há pouco foi construído aí, melhorado, o prédio que era da escola, passou a ser um berçário, com a colaboração da Companhia Nestlé e outras criaturas lá de São Paulo. Enfim, sempre com a boa vontade dos outros é que se conseguiu tudo isso que aqui está. Mas a base, o alicerce, é Dona Eucáris e o Dr. Erlindo, que era proprietário aqui das terras e que deu esta gleba grande que se pôde fazer tanta coisa. Mãe Maria conta também com a ajuda de antigas em terras, como esta moça, que veio para cá com 6 anos. Ela saiu daqui para casar e hoje dá aulas de reforço para as crianças e ajuda na administração. No ano que vem, a casa maternal vai precisar de mais ajuda, principalmente de pessoal especializado. É que a partir de janeiro serão atendidos aqui crianças de 0 a 3 anos. Serão os irmãos caçulas dessa família, que tem em Mãe Maria um estímulo para manter a instituição. Mãe Maria, a senhora se sente realizada com esse trabalho? Perfeitamente, não deixaria nunca. Até a morte é aqui que eu vou ficar. Cantar é preciso, sempre. Solfejos na praça, com a nossa repórter Lucila. Dodó, ré, gravando. Bom, pessoal, a história desse coral aqui é um barato. É uma família, parece uma família, mas na realidade são funcionários da Nestlé e as suas esposas. Nós vamos bater um papo aqui com o maestro, seu Justino. Como é que é, seu maestro? Um RG, esse grupo de familiares, maridos, esposas? Olha, até hoje foi uma coisa maravilhosa que eu encontrei durante o trecho de minha vida como músico. Foi a coisa mais linda que eu achei, a união do povo, a sinceridade de trabalho. E a gente consegue manipular esse pessoal com facilidade, amizade, o laço de amizade que existe dentro desse coral. Então não é só reger o coral, é uma beleza, tudo, é uma família, então tudo a gente encontra nesse coral. Ok, antes de ouvir o som de vocês, eu vou bater um papo aqui, vou perguntar uma coisinha. Escuta, conta uma coisa pra mim, sai muito namoro aqui? Não sai. Por quê? Porque são todos casais. Ah, mas casal não namora? Namora bastante e forte, mas só os casais mesmo. Ok, então menos papo, gente, e mais música. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai, celebrai. Ao Senhor louvai, ao Senhor louvai. Hoje é Porto Ferreira que faz o show. Nós voltamos já depois do intervalo.